meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 21. Hoje eu quero meditar com os irmãos na vida de alguém muito especial. Muito especial. Que a gente sempre aprende muito e se fortalece quando reflete, quando fala sobre a vida dele, sobre aquilo que ele fez. E certamente vai ser de edificação nessa noite, apesar de ser algo que já reside tão fortemente no nosso coração. Mas é bom a gente estar relembrando, fortalecendo sobre essa pessoa que eu quero meditar nessa noite. Então você vai abrir em João 21, no último capítulo do Evangelho de João. E nós vamos ler do versículo 1 em diante. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus filhos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Senhor, em nome de Jesus, vem nos instruir nessa noite, Pai. Avivar os nossos corações a respeito da Tua bondade, das Tuas obras tão tremendas. Que cada um que está aqui nessa noite seja fortalecido pelo poder que há na Tua palavra. Quando nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, sempre algo grandioso acontece. Nós somos transformados, somos renovados, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos mostra a verdadeira realidade, a realidade espiritual, na qual está envolvida a nossa vida. Nós somos seres espirituais, temos discernimento espiritual e cremos que tudo o que acontece conosco está sob a direção do Senhor. Por isso, nessa noite, não seja diferente, ó Deus, fala com cada um de nós, a começar de mim, quebra corações, transforma vidas, renova no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas, por isso Jesus o chamou de Simão Bar-Jonas, era irmão de André, era casado, fixou residência em Cafarnaum, onde Jesus também esteve por algum tempo. Ele era sócio de Tiago e João, filho de Zebedeu, numa pequena companhia de pesca. André era discípulo de João Batista, e quando este viu Jesus e disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava, na verdade, apontando para André o caminho, e André passou a seguir Jesus.
e encontrou o seu irmão Pedro e disse para ele: achamos o Messias. O Messias é o Redentor, o Messias é aquele que era prometido. E André teve por testemunho da parte de João Batista, quando viu Jesus, que aquele era o Messias, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, que seria a verdade de Deus, que seria o Redentor de Israel, que seria aquele que daria vida. Ele encontrou o Messias e anuncia isso para seu irmão. E só abrindo um parênteses, é isso que deve acontecer conosco. A gente jamais deve fechar a boca diante daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente encontrou. A gente encontrou o Messias, a gente encontrou o Redentor, o Salvador, o Senhor de toda a glória, amém? A gente não pode agir como se tivéssemos encontrado qualquer um e isso não transformasse a nossa vida a tal ponto que a gente não saísse espalhando para todo mundo. Então, não é só uma missão que a gente tem de evangelizar, de proclamar o reino, de falar do nome de Jesus. É algo que deve explodir de dentro de nós, porque nós encontramos o Salvador. Nós temos nele o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Jesus é a fonte de toda a nossa segurança. Então, vamos lembrar de Atos 4:20, quando os discípulos disseram: nós não podemos ficar calados diante do que temos visto e do que temos ouvido. Amém? Quantos encontraram o Messias aqui nessa noite? Já encontraram o Senhor? Glória a Deus. Isso transforma a nossa vida. Isso transforma toda a nossa caminhada, amém? Que a gente possa proclamar isso, assim como André fez assim que encontrou a Pedro. Ele disse: achamos o Messias. Como quem dizia com muita alegria: estão resolvidos os nossos problemas. O cumprimento da promessa de Deus está diante de nossos olhos. Então, a gente pode lembrar de alguns outros momentos importantes na palavra de Deus. Eu vou te lembrar de um primeiro episódio que está em Lucas. Eu quero que você abra Lucas comigo. Nós vamos ler alguns trechos da Bíblia, algumas cenas, algumas histórias, pequenas histórias, que vão mostrar esse personagem tão importante que a gente está apresentando aqui nessa noite. Lucas capítulo 5. Lucas 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar de Tiberíades, o mesmo lago onde eles estão lá em João 21. Verso 2, Lucas 5. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, presta atenção, havendo desembarcado, já lavavam as redes. O que significa isso? Já tinha acabado a pescaria. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes não aguentavam de tantos peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, 2 barcos, um barco não deu conta, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os 2 barcos também quase não estavam dando conta, estavam quase indo a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa palavra é maravilhosa. Jesus entra num dos barcos de alguém que já estava desistindo, de pescadores experientes, que já estavam ali, dizendo eles, encostando os barcos e lavando as redes. Isso significa que eles já tinham desistido, tinham pescado a noite inteira, não tinham arrumado nada. Lá no norte eu aprendi que um dia é o do peixe, um dia é do pescador, né? Aquele dia foi do peixe. Ninguém pegou o peixe. Pelo menos até aquele momento. Porque Jesus entra no barco e dá uma ordem de joga a rede de novo.
E Pedro quase que reluta, mas Senhor, já pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos absolutamente nada. Mas num lampejo de fé, ele diz, só que sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. É porque o Senhor está pedindo. Como que, quase quem está dizendo assim, não sei que não vai dar nada, mas o Senhor está falando, vamos lá, para satisfazer a essa sua palavra. E ele lança e o milagre aconteceu. Quando eles puxam a rede, tem tanto peixe que tiveram que pedir ajuda. Pedir ajuda diante do milagre. Pedro diz, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece a grandeza do milagre. Todos eles ali reconheceram a grandeza do que havia acontecido. Diz o versículo 9, que todos foram apoderados de grande admiração. Pedro, Tiago e João se dão conta que estão diante de alguém muito especial e incomum, algo que eles não viram. E no chamado dos discípulos, Pedro é sempre o primeiro da lista. Pedro é sempre o que está à frente das ações dos demais discípulos. O segundo episódio que eu quero ler com os irmãos está em Mateus. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 13. Esse segundo episódio vai tratar da confissão de Pedro. Vamos ler do 13 ao 16 somente. Essa é uma leitura pequena. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, 17 também, lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus é quem te revelou. Então, Jesus está agora ao norte de Israel, já numa região mais distante, em Cesareia de Filipe, diferente de uma outra Cesareia mais famosa que existe, e toda Cesareia que você encontrar na Bíblia foi alguém querendo agradar a César, né, e coloca o nome da cidade de Cesareia, e dessa vez é um deles, chamado Filipe, que ao governar lá na região, deu o nome de Cesareia, mas colocou o seu nome junto, Cesareia de Filipe. Eles estão lá. Essa Cesareia de Filipe é aos pés do Monte Hermon, lá de onde nasce o Rio Jordão, de onde desce a água. O Monte Hermon é um desses montes que há pelo mundo, que são tão altos que tem neve no alto. Então, ele está numa região desértica, mas tem neve no alto, assim como o Kilimanjaro na África, assim como o Monte Fuji lá no Japão, né? Estão numa região, eles são tão altos que tem neve lá. Então, no meio do deserto tem o Monte Hermon e a água lá de cima da neve vai descendo e formando muito pequenininho ainda o Rio Jordão, mas o sopé do Monte Hermon, onde fica Cesareia de Filipe, é uma região muito bonita. Eu vi até algumas imagens, né, muito bonitas, de uma vegetação muito bonita, porque dali brota água, né? Começa ali, por isso que aquela região ela é tão disputada entre árabes e judeus ali, é porque é uma região de muita água, né? Então, Cesareia de Filipe está ali, e é aos pés desse Monte Hermon, em Cesareia de Filipe, que há esse discurso tão tremendo. Jesus pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que tem espalhado por aí de notícia sobre mim? E eles dizem, ou seja, ele mostra que o povo estava confuso com o que via. Ele não sabia com o que via. E isso é tremendo, porque eles responderam, diz o texto, alguns dizem que tu és Elias. Gente, eles acreditavam, uma parte deles acreditava em reencarnação. Eles acreditavam que vir com o espírito de Elias significava, que está escrito lá em Malaquias sobre o espírito de Elias, eles acreditavam que vir com o espírito de Elias era vir mesmo Elias reencarnado, e não apenas com o ânimo, né, com aquele ímpeto de Elias, né, um ímpeto desafiador de Elias sobre os religiosos, assim como Jesus foi sobre os religiosos, como Elias era com
os reis da época que estavam em corrupção. Então ele veio com o espírito de Elias, eles dizem, uns acham que tu és Elias, outros acham que é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. E Jesus pergunta para eles, e vocês? O importante são vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Como é importante isso, né, irmãos? Porque para algumas pessoas, Jesus é realmente só um profeta. Para algumas pessoas, hoje em dia, Jesus é alguém que pode ser escarnecido, que pode ser zombado, né? Que pode ser desprezado. Algumas pessoas hoje pensam que Jesus é esse, mas Jesus é o Rei dos Reis. Para nós, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o dono da nossa vida. E Pedro se levanta a sua voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse para ele uma doutrina, uma realidade bíblica tremenda. Não foi carne e sangue que te revelou, é Deus. É Deus que opera em nós de tal maneira que o reconheçamos. É obra de Deus abrir os olhos dos cegos. É obra de Deus ressuscitar os mortos. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E morto não vê nada, não entende nada e não sente nada. É morto, mas ele nos vivificou. Foi ele quem deu vida. Então o toque de vida quem dá é o Senhor. Isso a gente não tem outra forma da gente crer, não é? Que alguém se converta é pelo toque de vida que o Senhor pode dar, é pelo toque de fé. E Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, porque é impossível que isso seja revelado, que os olhos espirituais sejam abertos por carne e sangue. Um dia eu decidi, eu fiz, eu aconteci. Não, foi Deus que pela sua infinita misericórdia me alcançou e alcançou a você também, e abriu os nossos olhos espirituais, amém? Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E agora a gente tem esse outro episódio, essa cena em que Jesus demonstra, tem esse diálogo com eles, falando sobre essa realidade espiritual, que ele diz que só alguém que é nascido de novo, tocado por Deus, tocado pelo Espírito, é que pode reconhecer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho um terceiro episódio, Mateus 26, um pouco à frente desse. 26, do 26 ao 30. Mateus 26, do 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu li aí para a gente mostrar, para a gente ver a sublimidade do momento. Olha, Jesus está fazendo com eles a última Páscoa, que para nós é a primeira ceia. A última Páscoa deles, para nós é a primeira ceia. Jesus providencia um lugar, diz para ele, vão em tal lugar, que um homem lá vai receber vocês. Vocês perguntam para ele, onde é que o mestre vai realizar a sua Páscoa? E ele vai mostrar um lugar amplo, bonito. O Senhor abriu o coração daquele homem, moveu aquele homem, e Jesus se reúne com os discípulos e participa com eles dessa ceia, diz para ele que isso não vai acontecer de novo, senão no reino. E nesse clima, então, quem aqui gosta de estar na ceia do Senhor? Não é um culto especial, é um culto diferente. Nessa reunião especial, nesse momento especial, acontece aí o que acontece no versículo 31. Então Jesus lhe disse, essa noite, Jesus disse para Pedro, não, Jesus disse para os discípulos. Então Jesus lhes disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Escandalizar é uma palavra que a gente precisa entender biblicamente falando, porque nós temos uma concepção
de escandalizar. Quando a gente fica horrorizado com alguma coisa, a gente fala, eu fiquei escandalizado. Quando o irmão faz uma bobagem, quando o irmão peca, a gente, aquele irmão escandalizou o evangelho, escandalizou a igreja, né? Então, a gente tem essa noção de escândalo. Biblicamente falando, no Novo Testamento, o escândalo é uma divisão, é uma separação. Quando ele diz, vocês vão se escandalizar comigo, significa, vocês vão se apartar de mim. Vocês vão sair de perto de mim. E ele diz, eu ferirei o pastor, ele cita um texto profético. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí Pedro disse, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Então disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos, guiados por Pedro, incentivados por Pedro, olhando para Pedro, disseram a mesma coisa. Não, a gente pode morrer, mas a gente não se escandaliza contigo. A gente não sabe, é interessante isso, né? Porque é só ler logo ali na frente, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Mas nessa hora, eles dizem isso muito da carne, né? A gente pode morrer, mas a gente não vai se escandalizar. E Pedro, particularmente, eu posso morrer, mas eu não vou te negar de forma nenhuma. Isso é muito interessante, irmãos, porque mostra esse ímpeto, né, no coração dos discípulos, que muitas vezes nós temos, né? A gente precisa ter mais segurança em Cristo e menos segurança em nós mesmos. A gente precisa se firmar mais no que Jesus diz e menos no que a gente acha. Mas eu tenho um último episódio, que é no capítulo 21 de João. Cortamos tudo isso e voltamos para João 21 para a gente encerrar já as minhas observações. Essa meditação, ela se inicia com Pedro de novo liderando. Ela se inicia com Pedro de novo liderando negativamente. A gente acabou de sair de uma cena em que Pedro diz, não, eu vou morrer, posso morrer, mas isso não vai acontecer. E os discípulos foram todos atrás dele, como que realmente liderados por ele. E aqui acontece de novo, no versículo, João 21, no primeiro versículo, no versículo número 3, Pedro diz para eles, eu vou pescar. Eu vou pescar. Alguém que lá no primeiro episódio que a gente leu, Jesus retirou justamente da pesca e disse, você a partir de hoje, doravante, não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens, pescador de almas. E agora Pedro está aqui, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele está dizendo, vou pescar. Isso é muito significativo, irmãos. Isso diz muito sobre o que estava acontecendo no coração dos discípulos. E de novo, diz o texto, e todos foram com ele. Cadê o versículo 3? Sai, também nós vamos contigo, os que estavam com ele, que eram alguns deles, né? Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, Pedro, João e mais 2 dos seus discípulos. Então, eles são liderados por Pedro para se voltarem, para retrocederem. Esse vou pescar é um verdadeiro, claro, retrocesso, num processo que já estava em andamento há 3 anos. Há 3 anos que eles estavam sendo discipulados, há 3 anos que eles estavam andando com Jesus. E de repente, depois de tanto aprendizado, tanto milagre visto, tanto sobrenatural que foi visto, eles retrocedem. E quando retrocedem, eles encontram Jesus de novo. Essa é a beleza desse texto. Quando eles retrocedem, eles encontram Jesus na praia. De novo. Dizendo, filhos, talvez se fosse eu, com meu ímpeto, né, com meu jeito de agir, talvez se fosse o Ivon, se fosse o Jean, a gente falaria, seus tontos, o que vocês estão fazendo aqui de novo? Não, o Jean é mais tranquilinho, eu e o Ivon já somos mais sanguíneos, né, Ivon? Eu retiro, viu, Jean? Foi mal. Vou colocar o Samuel no seu lugar. O que vocês estão fazendo aí, seus covardes? Eu não falei para vocês irem. João 20, ali atrás, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, ide,
que eles estão fazendo ali, pescando peixinho, caçando peixinho? O que aconteceu com esse retrocesso? Não arrumaram nada de novo, igual a primeira cena, o primeiro episódio que a gente leu. Arrumaram nada outra vez. Filhos é um tratamento de amor. Filhos é um tratamento de paciência. Filhos é uma revelação da longanimidade do Senhor para com seus filhos, quando erram, quando retrocedem, quando pisam em falso, como esses discípulos estavam fazendo. Não entenda isso como natural. Vou pescar porque estava com fome. Não entenda, porque eles tinham a palavra de Deus para eles. Filhos, tendes alguma coisa de comer aí? E você acha que Jesus não sabia que ele não pescou peixe nenhum? Eu fico pensando assim, você acha que não foi Jesus que mandou todos os peixes irem para o outro lado do mar de Tiberíades? Peixes, sumam de perto deles. Deixa eles aí batendo cabeça, batendo rede, cansando os braços, fadigando. Eu imagino, imaginação minha, não estou agora, falo como homem, né? Igual Paulo falou uma vez, né? Falo como homem, eu imagino Jesus dizendo, vão, deixa eles. Aí ele aparece, vocês têm alguma coisa de comer? Nada, não pegaram nada, não ia pegar nada, porque estava fora do plano, estava fora do propósito, estava fora do lugar, estava no lugar e na hora errada, estava tudo errado. Então lance a rede do outro lado, e eles lançam, e quase que não conseguiam puxar a rede, como na primeira vez. Gente, isso chega a nos comover, isso chega a nos comover. Porque o personagem muito especial que eu queria falar nessa noite, que eu falei no início, não é Pedro, como pareceu aqui. Parece que eu estava falando de Pedro, que eu queria contar sobre Pedro. Eu queria te contar sobre Jesus. Eu queria te falar como Jesus é paciente. Como ele compreende a estrutura fraca que a gente tem. Como ele compreende um Pedro teimoso, que não entende as coisas, que não cogita das coisas de Deus, que não compreende. Como ele tem paciência com um homem que negou ele 3 vezes. Como ele chama para junto dele novamente. Como ele aparece ali. É o Deus da segunda chance. É o Deus que tem longanimidade mesmo. Que suporta a fraqueza dos fracos. Que suporta a teimosia dos teimosos. Que somos nós, irmãos. Não fale mal de Pedro. Não pense mal de Pedro. Pedro nos representa. Pedro sou eu. Pedro somos nós. Quando não entendemos o propósito de Deus e vamos para o lado errado. Pedro somos nós quando não compreendemos uma palavra do Senhor e pensamos, traduzimos, interpretamos errado. Mais baseado naquilo que a gente acha, que a gente sente, no que aquilo que Jesus realmente tem para nós. Ele é o especial que eu quero te apresentar. Um Jesus em que você pode confiar. Talvez se fôssemos nós, de novo, da nossa impetuosidade, a gente tinha desistido de Pedro. Quantas vezes a gente sente assim com pessoas que são difíceis de conviver, difíceis de entender, que você já pregou 10 vezes, a pessoa não está nem aí para Jesus, e nós viramos as costas, nós desistimos. Jesus é especial. Porque ele conhece cada um de nós, amém? Ele conhece cada um de nós. Filhos, tendes alguma coisa de comer aí? Gente, essa passagem é muito tocante. Não temos. Então, lança a rede, pegaram 153 peixes. E nesse texto é diferente. Nesse texto diz assim, apesar de ser tanto peixe, a rede não se rompeu, a rede aguentou. Lembra que na primeira rede estava para se romper? Quando colocou no barco, o barco estava para ir a pique? Dessa vez o Senhor mostrou o seu sustento. Era para acontecer o milagre. Então a rede não ia romper. 153, João, provavelmente, que a gente sabe que é aquele que se chamava de o discípulo amado, aquele que era o chegado, ele se sentia chegado, não é? Ele se achava tão amado que ele se dizia o discípulo amado. Ele diz, é o Senhor. É o Senhor. Irmãos, o texto termina dizendo que é a terceira vez que Jesus aparece para eles, depois de ressuscitado. Jesus estava com um corpo glorificado. Certamente havia diferenças. Não era aquele corpo sofrido, moído, ensanguentado, ferido. Não, era um corpo glorificado.
Tanto que quando eles chegam do lado de Jesus, aliás, quando eles chegam em Jesus, primeiro precisamos sempre lembrar isso, já tem um peixinho assado, gente. Já tinha umas brasas prontas e um peixinho em cima. O que significa isso para nós, irmãos? Significa que ele tem sempre algo preparado para nós. É uma surpresa. Você não pesca nada a noite inteira. Quando a noite está acabando, você ouve alguém te chamando, que você mal reconhece, além talvez do breu da noite, talvez do sereno, talvez sei lá do que, mas eles não conseguiram enxergar de novo. Tanto que João reconhece, talvez pela voz, talvez pela maneira de chamar eles de filhos, e talvez porque ninguém nunca tinha dito para eles, lança a rede de novo, você vai ver o que acontece. Mas talvez por esses três motivos, pela voz de Jesus, de João foi aquele que reclinou ao peito de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus. A gente conhece a voz, o jeito de falar, o jeito de tratar, segundo lugar. E terceiro, o milagre dos peixes. E João diz, é o Senhor. Na hora que ele fala é o Senhor, Pedro pula na água, apressadamente novamente, e chega lá. Quando ele chega, Jesus está com o peixinho já assando e pão. Passou na padaria e comprou pão. Está na beira do mar, só pode ter passado na padaria. Não consigo imaginar outra maneira. E estava tudo pronto, irmãos. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Ele tem tudo pronto para você. Aleluia. Quando a gente chega na beira da praia, Ele sempre está lá, cheio de amor. Era tanto amor, era tanto cuidado, era um ambiente tão milagroso, era um ambiente tão paternal, fraternal, filial, tanta paz, que os discípulos não sabiam direito se era Jesus. Ele estava com o corpo glorificado. Mas o texto é interessante, o texto diz assim, eles não ousavam perguntar, ou seja, tinha uma pontinha de dúvida, mas não ousava perguntar porque sabia que era. Não faz sentido isso. Ele sabia que era, mas não ousava perguntar, mas se sabia que era, por que perguntar? Mas tinha um clima, tinha algo especial. É o que eu estou sentindo no meu coração aqui agora. Era isso que havia de especial. Esse tratamento maravilhoso, esse chamado do Senhor. Esse permitir jogar a rede. Joga a rede, bobo. Joga a rede, você não vai pegar nada. Porque João 15 já estava escrito, sem mim, disse o Senhor, nada podeis fazer. Mas ele deixa, joga. Joga a rede. Porque quem dá o peixe sou eu. Se eu quiser tem peixe, se eu quiser não tem peixe, mas joga a rede. Aleluia. É sobre esse Jesus tão especial que eu queria te falar. Ele é o maravilhoso personagem dessa história. Ele é um maravilhoso personagem. Quando nós somos arrogantes como Pedro, quando pensamos que sabemos fazer as coisas, como no primeiro episódio, Ele nos compreende, Ele nos aceita e nos corrige, porque Ele nos ama. Quando a nossa mente está confusa sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre como Deus age, sobre o que Ele faz, como é que é o tempo de Deus, igual no segundo episódio, o Senhor Jesus vem trabalhar na nossa mente, no nosso coração e trazer clareza. E dizer, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Senhor. Aleluia. É Ele, é Ele, é Ele. Mesmo na nossa falta de discernimento espiritual, como no terceiro episódio, quando os nossos olhos se revelam, se mostram tão terrenos, que a gente só sabe olhar para a terra, para as condições, para as faltas de condições, para aquilo que a gente consegue fazer e a gente diz, isso é impossível. Ah, isso é impossível. Os nossos olhos estão vendo a impossibilidade e a gente fala, isso é impossível. Isso não, ele nunca vai se converter, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou conseguir, porque os nossos olhos veem de maneira terrena. Quando nos falta esse discernimento espiritual, o Senhor nos revela e Ele diz, é o meu Pai que está no céu quem te revela as coisas. As nossas bênçãos, nosso futuro, crer que vai dar tudo certo, isso pertence aos filhos de Deus. Nós cremos que vai dar tudo certo. Nós cremos que Ele tem o controle e vai nos levar para um lugar seguro, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, ainda que os nossos olhos não consigam ver.
ainda que a nossa mente limitada não consiga entender. Assim como no terceiro episódio, quando nós não temos o discernimento espiritual, Deus nos toca e abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Quando estamos decepcionados, frustrados, desanimados, como aqui em João 21, desanimados como os discípulos, vamos pescar, vamos voltar, vamos retroceder, Jesus aparece para mostrar todo o seu amor. Ele traz vida, luz, motivação. Ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Ele é a nossa convicção. É nele, é em Jesus, é em Jesus. Ele é o personagem principal de toda essa história que a gente lê, amém? Toda essa história. Ele é a figura que é central na Bíblia. É dele, por ele e para ele. Começa nele, termina nele. Ele é o alfa, é o ômega, é o início e é o fim de todas as coisas. E é por ele, através dele, somente com ele, que nós alcançaremos as bênçãos celestiais. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu disse no início da mensagem, eu quero falar sobre um personagem muito especial que a gente sabe muito bem, mas às vezes a gente precisa sentar e conversar de novo, irmão. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o melhor que há em nós. É por ele, amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você saia daqui renovado, crendo que Jesus é o dono da sua vida. É Jesus quem te conduz. É Jesus quem te sustenta. É Jesus quem abre porta. É Jesus quem fortalece. É Jesus que abre os nossos olhos e nos renova. É por Jesus que virá a nossa bênção. É por ele, não é por outro meio. Não é por carne nem sangue, mas é por Jesus, o nosso Senhor. Estamos no lugar certo, no caminho certo, nos braços corretos, nos braços do nosso Pai. Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando, irmãos. Eu me estendi um pouco, eu vou só orar e a gente vai encerrar o nosso culto de oração. Mas vamos orar primeiro com os corações compungidos nessa noite, de gratidão por esse Jesus que está sobre nós. Nós não somos filhos perdidos, filhos desesperançosos, não somos filhos bastardos, nós temos um pai amoroso, um pai cuidadoso, o nosso Pai celestial. E Jesus, como dizem alguns, o nosso irmão mais velho, aquele que abriu o caminho para nós, aquele que foi, mas foi preparar lugar, e garante que brevemente voltará, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Nós almejamos esse bom lugar, nós almejamos essa eternidade, o céu, que nós vamos estar para sempre com o nosso Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Nós somos dele. Nós confiamos nele. Obrigado, meu Pai amado, pela tua palavra ministrada nessa noite. Obrigado porque nós somos como crianças em tuas mãos. Obrigado porque nós nos sentimos sustentados, direcionados pelo Senhor. E se não for por ti, nós não vamos a lugar nenhum, não conseguimos nada, não fazemos nada. Mas temos fé de que no Senhor nós podemos todas as coisas. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas. Mas é naquele que me fortalece. É no Senhor, que nos ensina, Deus, a viver para a tua glória. Nos ensina a viver totalmente dependente de ti. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a nos entregar, nos render, Pai. A jamais tentarmos fazer alguma coisa pela carne ou pelo sangue. A tentar fazer uma coisa baseada no que a gente acha ou no que a gente sente. Mas que nós possamos fazer aquilo que sai da tua boca, aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua vontade para nós. Em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Deus, revela, Senhor. Abre os olhos espirituais de cada um que está aqui, para que a gente tenha discernimento espiritual das situações. Nós não queremos olhar para as coisas com olhos carnais. Nós queremos os olhos espirituais. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Assim, nós te agradecemos
porque esse culto de oração é sempre um culto especial para nós. E nós hoje meditamos sobre aquele que é o mais especial de toda a história, o Senhor, merecedor de honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, amém?